Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aí. Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. E hoje é um vídeo bem tranquilo, mesmo porque a gente tem feito vários vídeos de tópicos diferentes, mas esse é um vídeo básico. Eu acho que talvez seja o vídeo mais básico sobre a questão de adventismo e como, enfim, Ellen White não é uma profetisa autorizada por Deus, uma falsa profetisa. A Igreja Adventista tem heresias, enfim. Se você acompanha o canal, você já sabe disso. Mas sempre as pessoas me pedem, como se fosse assim, o, o, o grande pináculo das heresias do Adventismo, e eu falo para as pessoas, não tem como você chegar e separar, assim, olha, esse aqui é a coroa das heresias. O Adventismo é cheio de heresias, e de todos os lados. Mas eu buscando com muita paciência, principalmente voltando em alguns temas, alguns tópicos, eu notei que existe sim uma forma talvez de centralizar, tá? E eu creio que esse vídeo vai ser muito útil para você. É, Se você é adventista, ainda está na igreja, acredita que Ellen White é profetiza, etc., esse vídeo é para você, sim. Se você é pastor evangélico, quer dar mais instruções para os seus membros, enfim, esse vídeo é para você. Se você nunca foi adventista, não vai cair nessa furada, mas deseja mais informações, deseja ter mais informações básicas a respeito dessas heresias, eu creio que esse vídeo também é para você, tá? Vamos lá. Eu chutei aqui 4 heresias da Igreja Adventista. São profundas, elas não são rasas, são profundas e precisam ser tratadas com muita seriedade, tá? Então esse vídeo é um vídeo bem tranquilo, é um vídeo que a gente vai navegar com calma, mas principalmente para que você ouça, para que você veja, para que você leia, para que você acompanhe com a gente, para que você veja a Bíblia principalmente, para que você veja como refutar heresias tão dramáticas, tão sérias, que infelizmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove, tá? Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que se inscreveram, cruzamos a barreira dos 20 mil inscritos, veja só, que felicidade, muito bom, nunca imaginei que a gente chegaria nem mesmo a 2 mil, nós estamos com 20 mil e crescendo, né? Graças a Deus. E logo, logo eu vou publicar uma notícia muito bacana, que eu quero compartilhar com vocês, em breve, talvez na outra semana, quando nós vamos ter uma live especial, bate-papo com amigos novamente. Vamos entrar no tópico, então? Beleza. Então, acompanhe comigo com calma. Se você for adventista, fica tranquilo. Aqui não vai ter agressividade. Na verdade, esse canal não tem agressividade. Ele tem a verdade apresentada por Deus e também historicamente sobre o adventismo. 4 heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Vamos para o primeiro slide para a gente começar a entender o contexto, tá? O contexto é muito importante. Como a Igreja Adventista coloca Ellen White para os seus membros, para os membros que são da igreja batizados e para quem também não é, como a igreja apresenta Ellen White. E existe um livro de crenças na Igreja Adventista que poucos adventistas leem, tá? Poucos adventistas leem. Aliás, todo adventista que é batizado, ele não recebe quais são as crenças fundamentais da igreja, como se fosse assim, num livro, ou num quadro, ou num certificado. Nem um certificado. Ele tem as 28 doutrinas da igreja. Não, não, não. Eles dão uma Bíblia e dão um certificado lá de comemoração. Mas essas 28 doutrinas e o manual da igreja deveriam ser presentes obrigatórios da igreja adventista para os membros, para que eles saibam onde é que eles estão se metendo, né? Vamos então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela apresenta Ellen White na crença número 18, da seguinte forma: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Essa é a Igreja Adventista falando, tá? Esse dom é uma característica da Igreja remanescente. Esse já é um ponto complexo, porque o dom do Espírito Santo, se um deles é a profecia, esse dom é uma característica da igreja remanescente, isso quer dizer que das duas, uma, ou todas as igrejas são remanescentes, ou somente uma recebe, então, o dom da profecia. Logo de cara, a gente já tem um problema, porque um dos dons do Espírito Santo é a profecia, correto? Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Então, ou todas as igrejas têm o espírito da profecia,
e recebem o espírito da profecia, por exemplo, o Espírito Santo atuando nas igrejas que são igrejas cristãs e que seguem a Jesus Cristo, estão ali com a influência, sob a influência do Espírito Santo. Ora as bolas, se o Espírito Santo está presente, um dos dons do Espírito Santo é qual? A profecia. Agora, a igreja adventista, ela vai lá e dá uma separada, ela fala, opa, peraí, mas a profecia, esse dom, é característica da igreja remanescente. Meus amigos, vocês sabem, só a igreja adventista é a igreja correta, só a igreja adventista é a igreja remanescente. Não existe outra igreja certa no mundo se não for a igreja adventista. Portanto, eles estão falando, o dom do espírito da profecia é nosso, porque nós somos a igreja remanescente. Continua. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Olha só que coisa. Poderiam ter falado aqui, por exemplo, o dom de profecia, que é um dom do Espírito Santo, é uma característica da igreja remanescente, que pode ser manifestado em diversas igrejas, que pode ser manifestado em diversas pessoas, seres humanos, e nós acreditamos que um desses seres humanos, um deles, é Ellen White. Olha só como você muda a apresentação de um dom. Você não pega o dom do Espírito Santo e trava contigo só. Não, esse aqui é meu, é meu. Esse dom é só meu, é só da minha igreja, é da igreja remanescente e foi manifestado em Ellen White. E não vai ser manifestado em mais ninguém. Entendeu? É diferente a forma como você apresenta. Então, a igreja adventista, só nesse primeiro parágrafo, ela literalmente pega o dom do Espírito da profecia e fala assim, ele é nosso, da igreja remanescente, e ele é de Ellen White, a nossa profetisa. Olha só que interessante isso. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua, e eu coloquei em azul aqui para você ver, contínua significa continuamente, certo? Ou seja, peraí, mas Ellen White já morreu. Não importa. É uma contínua fonte de quê? Autorizada fonte de verdade. Olha que sério isso. E proporcionam conforto, ponto número 1, orientação, ponto número 2, instrução, ponto número 3, e correção à igreja. Eu falo para vocês, poucos adventistas sabem que esse texto existe. Então, para quem não é adventista, é muito mais fácil de entender o absurdo desse texto, mas para quem está dentro da igreja adventista, eles não notam que a igreja adventista eleva Ellen White. Nós fizemos um documentário sobre a coroação de Ellen White, procure no YouTube, a coroação de Ellen White, o ano da coroação, onde a igreja coloca e eleva Ellen White como verdade, os escritos dela são a verdade, os escritos dela são uma fonte autorizada, contínua, ou seja, ela já morreu, mas os escritos delas estão vivos. É como se ela estivesse viva. Ela morreu, mas é como se ela estivesse viva. E proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Rodrigo, quais são os desafios dessa apresentação? A Bíblia diz algo completamente oposto. Ok? O espírito da profecia é Jesus Cristo. Nós já fizemos vários vídeos sobre isso. Mas eu quero me concentrar nesses pontos específicos sobre autorizada fonte de verdade. Os escritos de Ellen White são a verdade. Os escritos de Ellen White representam conforto, servem para confortar, servem para orientar, servem para instruir e servem para corrigir. Se a gente não começa esse vídeo dessa forma, mostrando para você o que a igreja, como a igreja adventista posiciona Ellen White, nada do restante do vídeo vai fazer sentido para você. Porque você precisa partir da premissa, ok, o que é Ellen White dentro do adventismo? Ok? Mas o que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, não é Ellen White. Como nós podemos saber disso? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bom. A Bíblia traz conforto, não Ellen White. A Bíblia traz conforto, não Ellen White. Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e de bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perseverança e bom ânimo.
O que é conforto? É oferecer bom ânimo, oferecer carinho, oferecer apoio, oferecer estrutura, força. Então, o conforto, o bom ânimo, eles são procedentes das Escrituras. Ponto número 3. A Bíblia é orientação. Não Ellen White é a orientação. Como a gente sabe disso? Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra, não Ellen White. Mais uma vez, por último, a Bíblia traz correção, não Ellen White. A Bíblia traz correção. Como nós sabemos disso? 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, ficou claro para você aqui as respostas que devem ser dadas com relação ao absurdo dessa posição da Igreja Adventista, que muitas vezes fala, não, nós somos sola escritura, sola escritura, sola escritura, nós somos protestantes. O Arilton de Oliveira, Michelson Borges, Leandro Quadros, eles mentem porque os adventistas não leem os próprios textos, a própria literatura da Igreja Adventista do sétimo dia. Se batiza na igreja, mas não faz questão de ir atrás e pesquisar o que a igreja apresenta. Mas olha que interessante, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo, dirigindo, viajando, está aí no metrô, no ônibus, você está acompanhando esse vídeo, olha que coisa interessante que a Igreja Adventista fez com o texto bíblico e o texto de Ellen White. Não sei se você reparou, tá? Não sei se ficou claro para você. Vamos fazer uma análise rápida aqui, acompanha comigo. Na crença 18 da Igreja Adventista, está dizendo o seguinte: como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Crença 18. Olha de onde a igreja tirou isso, de onde a Igreja Adventista roubou essa aplicação a Ellen White. Está em 2 Timóteo 3, 16 a 17. A Bíblia diz o oposto. Olha isso. Toda a escritura, e eu marquei em verde e deixei em cores iguais, para que você possa visualmente perceber o que a Igreja Adventista fez com a palavra de Deus. O que a Igreja Adventista fez com a palavra de Deus está aqui na sua frente. Eu coloquei em cores para você perceber o destaque do que foi roubado da igreja, da palavra de Deus, para a Igreja Adventista colocar sobre a cabeça de Ellen White. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Igreja Adventista diz que a mensageira é a mensageira do Senhor, Ellen White. E útil para ensino. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Ou seja, é útil para ensino, significa que é a verdade. Se é útil para ensino, representa que é a palavra de Deus. E em cima, a Igreja Adventista diz que Ellen White é a contínua e autorizada fonte de verdade. Para a repreensão e para a correção. Em Timóteo está dizendo isso, que a palavra de Deus serve para repreensão e para correção. Olha o que a igreja fez em cima. Para e proporcionou conforto, orientação, instrução e correção. Eles pegaram a correção de Timóteo 2, 3, 16 e 17 e enxertaram sobre a mente de Ellen White. E outra, e para a instrução na justiça. Olha o que a igreja colocou em cima. Instrução. Olha que interessante. Então você percebe que a Igreja Adventista pegou 2 Timóteo 3, 16 e 17, roubou esse texto, plagiou esse texto e colocou como sendo o equivalente aos escritos de Ellen White. Portanto, está aqui para você o que significa. Agora, o engraçado é que a 2 Timóteo diz o seguinte: na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui, no caso, eles falam para a igreja, no caso, a Igreja Adventista. Então, ficou claro, meus amigos, que houve uma deturpação, né, clara, óbvia, está aqui na frente para você ver, onde a Igreja Adventista plageia, ela vai lá e copia, rouba o texto da Bíblia para utilizar para fins próprios do ponto de vista da suposta inspiração de Ellen White. Ok? Vamos lá. Quais são as 4 heresias que nós vamos falar hoje, que eu creio que englobam, são o ponto mais crítico, mais nervoso, né, do Adventismo do sétimo dia? A gente poderia falar sobre doutrinas variadas, mas eu gostaria de me concentrar num aspecto, que é o aspecto, na minha opinião, mais importante,
que é a questão da expiação, da salvação, tá? Cristo Jesus, a cruz no Calvário, que nos salva, que nos redime, que nos limpa, que nos purifica de todo mal, de todo o pecado. A vitória na cruz de Cristo, aquela vitória que Cristo venceu na cruz e que nos garante hoje a salvação plena e a vida eterna. Então, vamos para esses 4 pontos, bem simples, para que você possa entender. Vamos com calma, porque a gente vai acompanhar alguns textos bíblicos também, para que você também veja o ponto que a palavra de Deus está falando, tá? Independente de qual seja a sua religião, independente de qual seja a sua igreja, é necessário esse comparativo para que você entenda de forma clara, definitiva, de uma vez por todas, que Ellen White e a Igreja Adventista não representam o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Vamos lá, então? Então vamos para o ponto número 1. Acompanhe comigo na sua tela para que a gente consiga ler. Esse aqui é um texto de Ellen White, do Desejado de Todas as Nações, aqui no caso na versão original em inglês, página 753, segundo parágrafo. Vamos lá, então. Olha o que Ellen White disse. Satanás, com suas tentações ferozes, contorceu o coração de Jesus. Que afirmação pesada é essa, né? Uma afirmação muito pesada. O Salvador não podia ver através dos portais do túmulo. A esperança não lhe apresentou sua saída do sepulcro como um vencedor. Nem lhe disse da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Ele temia, no caso Jesus Cristo, que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação deles seria eterna. Então, Ellen White está mostrando aqui para você um cenário muito duro, um cenário muito, muito complexo, muito difícil. Jesus Cristo literalmente perdendo todas as esperanças. Então, você vê, no caso, Ellen White apresenta um Jesus Cristo manipulado por Satanás, a ponto de ele não conseguir se ver como vencedor na cruz, a ponto de ele não conseguir se ver ressuscitando, voltando dos mortos, vitorioso para mim, para você, por toda a humanidade. Ellen White apresenta um Jesus Cristo que não tinha certeza se ele conseguiria oferecer um sacrifício à própria vida, a vida santa, sagrada do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha certeza se aquela morte na cruz seria aceita por Deus, o Pai. E ele achava que o pecado que estava caindo sobre ele, sobre Cristo, como Ellen White disse, fosse tão ofensivo que causasse uma separação definitiva e eterna entre Deus o Pai e Jesus Cristo. Entre Deus o Pai e Jesus Cristo. Eu vou colocar um vídeo para você do diretor do Centro White, Renato Stenson. Eu quero que você ouça o que ele vai dizer numa interação durante uma live e depois nós voltamos aqui para esse texto. Acompanhe comigo o que o Renato Stenson vai dizer. Preste bastante atenção na pergunta e bastante atenção na resposta. Exemplo, levantaram aqui a possibilidade de algum exegeta, né, interpretar a Bíblia e eles chegaram a uma conclusão diferente da conclusão de Ellen White. E aí como é que fica? O exegeta ele está errado? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Quem é essa pessoa que fez a pergunta? Na verdade, quando eu estava falando aqui, o próprio Rodrigo questionou, né, nesse aspecto. É importante pergunta. Veja, se você pegar um exegeta da atualidade que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. E como eu falei para vocês lá em Tiago, capítulo 2, não pode sair da mesma fonte
água doce e água salgada. A palavra de Deus fala isso. Não é? Então, eu queria colocar para vocês, isso não inibe a possibilidade de erros que não comprometam a compreensão da verdade da palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta, se um exegeta sério, que adota os princípios da hermenêutica bíblica, vai estudar a palavra de Deus, e ele chega a conclusões que são diferentes daquelas que Ellen White estabeleceu, então, meu amigo, Deus não é a fonte de revelação dada por Deus a Ellen White. Sério, que adota os princípios da hermenêutica bíblica, vai estudar a palavra de Deus, e ele chega a conclusões que são diferentes daquelas que Ellen White estabeleceu, então, meu amigo, Deus não é a fonte de revelação dada por Deus a Ellen White. E eu queria desafiar você, se você realmente encontrou alguma coisa que difere da compreensão de Ellen White, mande para o centro de pesquisas. Nós teremos o maior prazer em analisar, em estudar. Então tá claro aqui para você que a posição dele é uma posição muito clara com relação à inspiração de Ellen White. Então, olha, para pensar na seguinte matemática. Se o que Ellen White interpretou difere com um exegeta correto, um exegeta sério, uma pessoa que vai estudar a Bíblia e olha para o contexto, entende o contexto e chega numa conclusão diferente da conclusão que Ellen White chegou, uma conclusão, vamos dizer assim, correta da compreensão da Bíblia. Então, a inspiração de Ellen White não é uma inspiração que veio de Deus. Então, ele considera a possibilidade de que, olha, se você chegar numa conclusão diferente, e ela for uma conclusão bíblica, e Ellen White apresentar algo oposto, Ellen White não foi inspirada por Deus. Simples, você acabou de ouvir. E ele ainda fala que existe, sim, possibilidades que, no contexto de Ellen White, nos escritos de Ellen White, existam erros, mas erros que não comprometem a interpretação e a questão bíblica. Eu vou até voltar nesse ponto aqui, que é bastante interessante. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse trecho. Acho que é mais ou menos aqui. E como eu falei para vocês lá em Tiago, capítulo 2, não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Tem, aqui ele já divide em duas fontes. É aquela mesma frase de Ellen White, porque o que ele está fazendo, ele está criando uma nova frase para Ellen White. Ellen White já tinha dito isso. Ela falou assim, gente, o que eu escrevo ou vem de Deus ou vem do diabo. Isso foi o que ela disse. Tudo que eu escrevo ou vem de Deus ou vem do diabo. 100%. Ela não colocou um meio termo. Ele está fazendo a mesma coisa. Não sai água suja e água limpa, ou água doce ou água salgada, da mesma fonte. Esse é o contexto que ele está apresentando. Mas eu quero chegar na parte que ele falou dos erros. A palavra de Deus fala isso. Não é? Então, eu queria colocar para vocês, isso não inibe a possibilidade de erros que não comprometam a compreensão da verdade da palavra de Deus. Que não comprometam a compreensão da verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas lá voltando aqui na apresentação rapidinho para vocês verem, nessa apresentação nós somos claros aqui em cima. Aqui na crença 18, o Ellen White é autorizada fonte de verdade. Então, por isso que eu mostrei para vocês logo de cara o que a Igreja Adventista fala sobre Ellen White, porque para não ter dúvida. Para não ter dúvida. O Renato Stenson está falando, não, o que ela escreveu pode ser que tenha um erro aqui, outra vez, mas não compromete a verdade. Como assim não compromete a verdade? Eu não estou entendendo quem mede quem nessa história. Se é a Bíblia que mede Ellen White ou se é Ellen White que mede a Bíblia. Quem é a verdade nessa história? Segundo a Igreja Adventista, Ellen White é a verdade, a autorizada fonte de verdade contínua, mesmo após a sua própria morte. Agora, ele falou, não saem dois tipos de água da mesma fonte. Ou foi o diabo, ou foi Deus. E como nós podemos ver aqui de forma muito clara, olha o absurdo que ela escreveu. Toda essa estrutura dessa frase, toda a estrutura desse parágrafo, você está vendo, é algo antibíblico. Ela coloca Jesus na pior posição, se não bastasse
a humilhação da cruz. Se não bastasse a humilhação da morte de cruz, morrer na cruz não era suficiente. Se fosse suficiente, eu acho que Ellen White não teria escrito isso. Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, ele foi humilhado ao máximo, ao limite máximo, ao limite extremo, mas não foi suficiente para Ellen White. Ela precisava humilhar Jesus mais ainda. Esse texto é uma humilhação, mas tudo bem. Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, você se lembra? Nós passamos por isso. Novamente, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus traz conforto, a palavra de Deus é orientação, a Bíblia traz correção. Palavra de Deus, certo? Vamos lá então. João 10, 17 a 18. Por isso, o que Jesus disse? Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Olha só, retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. João 10, 17 a 18. Cristo está sendo claro. Cristo está sendo claro e evidente aqui que não havia a menor possibilidade de dele ser retirado o poder e a autoridade sobre a sua própria vida. Então, o que Ellen White traz aqui, gente, além de ser um absurdo, um desrespeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, um crime literário diante de Jesus Cristo, nosso Salvador, ela ainda coloca todas essas características nefastas e ainda coloca Satanás como praticamente tendo controle sobre Jesus Cristo, porque é o que está acontecendo aqui. Ela introduz os absurdos, as heresias, sobre o momento da cruz de Cristo, colocando Satanás com suas tentações ferozes, contorceu o coração de Jesus Cristo. Então, tudo começa nesse primeiro ponto, nesse princípio. Satanás vai e contorce, ele altera, ele consegue controlar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, todo o contexto do coração e da mente de Jesus Cristo. Ellen White coloca Satanás no comando. Ellen White coloca Satanás no controle sobre Jesus Cristo. É Satanás primeiro, Jesus Cristo embaixo. E qual foi a consequência disso, nesse ponto? A esperança não lhe apresentou sua saída do sepulcro, contradizendo João, como um vencedor, nem lhe disse que a aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus tinha dúvida se o Pai estaria aceitando o seu sacrifício. E ele temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação dele seria eterna. E só um parênteses aqui, só um parênteses de algo que nós já conversamos. Ellen White não acreditava na divindade de Jesus Cristo, o próprio desejado de todas as nações. Se você vier, se você for no documentário o Jesus de Ellen White, que nós fizemos aqui há poucos meses atrás, você vai ver frases e mais frases e mais frases que colocam Jesus como uma criatura. É por isso que o Rodrigo Silva vai lá e exalta Jesus como sendo o anjo Miguel. Então, como uma falsa profetisa, né? Uma inimiga da palavra de Deus, como você está vendo aí, poderia considerar que Jesus não fosse suscetível ao próprio Satanás. Era uma guerra de forças, onde Satanás tinha muito mais força do que Jesus. Então, fica claro, essa é a primeira nós vamos mostrar hoje, claro, com toda o embasamento bíblico no caso de João 17 a 18. Muito bem, vamos para o número 2. Tá? Número 2, esse é fácil, você que já acompanha o canal, fácil de responder. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 357 no original, disse o seguinte: o sangue de Cristo, enquanto libertava o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o quê? O pecado. Olha o absurdo que ela escreveu. Isso é uma heresia. Então, o Renato Stencil está dizendo, não, ela pode ter cometido erros, mas que não contradizem a verdade bíblica. Muito bem. Ele permaneceria, no caso, o pecado, né? Ele permaneceria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no tipo, o sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação. E aí, no caso, entra toda a questão do juízo investigativo,
aquela doutrina satânica que você já conhece, que infelizmente ainda mora no coração dos adventistas do sétimo dia, apertando o coração deles, trazendo incerteza de salvação, trazendo dúvidas sobre o ministério e a expiação de Jesus Cristo. Então esse é um texto absurdo. O sangue de Cristo, gente, ela está falando sobre o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo, enquanto libertava o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Rodrigo, como que a gente responde um absurdo desse? Como é que a gente responde um absurdo tremendo desse, contrário à questão básica da expiação de Jesus Cristo? Vamos lá comigo, então? Vamos avançar. Eu gostaria de caminhar com vocês no livro de Hebreus. Nós vamos ler alguns versículos no livro de Hebreus. E se você nunca leu o livro de Hebreus, leia o livro de Hebreus. Adventista do sétimo dia, eu peço encarecidamente, leia o livro de Hebreus. Talvez isso é algo que vai aparecer na sua frente pela primeira vez na sua vida. E eu sei que muitos de vocês discordam de tantas coisas que acontecem aqui no canal, mas discordar do livro de Hebreus eu acho um pouco mais difícil. Porque o livro de Hebreus, ele apresenta uma aula. O capítulo 10 é uma aula sobre o que significa a expiação e o sacrifício de Jesus Cristo. Então, eu quero que acompanhe você alguns versículos desse capítulo, tá? Para que você entenda que o que Ellen White diz sobre o sangue de Cristo, não cancelar pecados, sobre fazer a comparação de que o pecado fica registrado no céu para o dia da expiação. O juiz investiga. Gente, deixa a palavra falar, palavra de Deus, autoridade. Então, se essa, talvez, eu garanto para você que está me assistindo, que não é adventista, talvez adventistas estão assistindo, vai ser a primeira vez que eles vão ouvir sobre isso na Bíblia. Isso está na Bíblia, estava lá em Hebreus 10, que está lá escrito na Bíblia. Hebreus 10 é uma aula, tá? Como eu disse anteriormente. Leia comigo. Ele vai explicar sobre que o sacrifício de Cristo, ele foi definitivo, ok? Definitivo de uma vez por todas. A lei traz, verso 1, a lei traz apenas uma sombra, a lei. Gente, lei não são só 10 mandamentos, tá? Lei são 613. Lei não são só os 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lei engloba tudo, ok? Tudo. Sacrifícios, comida, sábados, todo o contexto da lei, tá? Não são só 10, não. Vamos começar por isso. A lei, tá? Acabei de dizer, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Olha que introdução importante que o autor de Hebreus está falando. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha só que introdução. O verso 1 já é um chute na porta. Já é um chute na porta das doutrinas adventistas, de forma clara. A lei não serve. O que serve? Vamos lá. Se pudesse fazê-lo, se a lei servisse para alguma finalidade de santificação, de salvação, qualquer coisa que o valha, não deixariam de ser oferecidos. Ora as bolas, se a lei servisse, você pratica a lei uma vez, faz o sacrifício uma vez, pois os adoradores, continuando o verso 2, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Então você tinha que ir lá fazer cerimônias todos os anos, fazer cerimônias do matar o cordeirinho toda vez que você pecava. Tinha lá guardar todos os sábados, todas as festas, aí a festa da lua, aí a festa dos tabernáculos, a festa não sei o que lá, toda essa situação. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, no caso, que seguem as leis, né, 603, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, olha o que o autor fala de Hebreus. Esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Eles estão ali para ficar fazendo você lembrar dos seus pecados. Uma recordação anual. Que você é um pecador, que você não consegue cumprir a lei. Você não consegue. A lei, ela vem para forçar você a se lembrar constantemente quão incapaz você é de cumpri-lo. Pois é possível, verso 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pesado, hein?
pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Vamos continuar? Verso 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, e olha só que conversa interessante que o autor de Hebreus está destacando aqui, entre Jesus e o Pai, que é Jesus conversando com Deus. É uma conversa, é um diálogo entre Cristo e Deus, entre Cristo e o Pai. Olha que diálogo interessante. Pois Cristo, quando veio ao mundo, disse, olha o que Jesus disse para Deus, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então é Cristo falando, olha, sacrifício e oferta, você não queria isso, mas você preparou um corpo. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Olha o que Jesus está falando para Deus. Então eu disse, e aí no caso Jesus falando, aqui estou. Jesus se apresenta, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, Jesus falando. Olha que bonito isso. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu vim. Quem? O corpo. Está lá em cima, no verso 5. Mas um corpo me preparaste. Esse corpo, o corpo de Cristo, ele falando, esse corpo aqui foi preparado pelo Senhor. Deus Pai. Ele disse, então eu disse, no caso, Jesus, né? Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Respeito de Jesus Cristo, Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro, aí o autor repete o contexto. O autor de Hebreus, nesse capítulo 10, ele é incrível, porque ele realmente está dando uma aula. Ele fala assim, agora, ó, Jesus disse isso. Agora eu vou explicar o que ele quis dizer. Primeiro ele disse, no caso de Jesus, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, entre aspas. Os quais eram feitos conforme o quê, meu amigo? Você está me assistindo? Conforme a lei. Então, acrescentou, e o autor diz, então Jesus acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E aí, o autor continua, ele, no caso, Jesus, cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Quem é o segundo? É ele. Sacrifício é Cristo, é dele. Verso 10, olha que interessante, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos o quê? Santificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido quantas vezes? Uma vez por todas. Olha o poder que essa palavra tem. Eu quero que você receba essa palavra na sua vida. Então, o capítulo 10 de Hebreus, como eu disse antes, é uma aula. É uma aula. É uma aula. Você precisa experimentar a palavra de Jesus Cristo. Você precisa ter fome da palavra de Deus. Olha que interessante, volta aqui. Vamos voltar no que Ellen White disse, então? O sangue de Cristo, enquanto libertava o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Ele permaneceria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no tipo, o sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação. E essa correlação é uma desculpa herética para justificar a doutrina do tal juízo investigativo. Sem contar que, diga-se de passagem, em Hebreus, o autor de Hebreus garante que Cristo entrou no Santo dos Santos e nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, estar diante de Jesus Cristo, diante do Pai, para nos oferecermos e nos entregarmos a Ele. Portanto, Hebreus 10, volte, vá para sua casa, pega a Bíblia. Se você não quiser ler a Bíblia especificamente, pega um áudio da Bíblia, coloque no ouvido, ouça. Ouça novamente, uma vez, duas vezes, três vezes. Adventista, vai estudar Hebreus, leia Hebreus. Ellen White estava completamente errada, além de errada, completamente herética. Ok? Muito bem, vamos para mais um? Terceiro ponto. Terceira heresia. Essa foi a segunda, essa é a terceira agora, tá? A lei de Deus, com suas exigências vinculantes e suas solenidades, deve ser claramente, distintamente exposta, exatamente como está no Decálogo. Volto a dizer que Ellen White é fixada em 10
ela não é fixada em 613. O Adventismo escolhe, vai pegando aquilo que eles querem para montar uma terceira aliança, né? Eu costumo dizer que o Adventismo criou uma terceira aliança, que é a Aliança Adventista. Eles vão pegando tudo que eles querem, fazem uma mistura, e aí criam uma terceira aliança. E ela é uma aqui focada nos 10 somente, né? Devemos fazer esforços, continua Ellen White, para reunir grandes congregações para ouvir as palavras do ministro do Evangelho. E aqueles que pregam a palavra do Senhor devem falar a verdade. Bom, ela deveria dizer isso para ela mesma, olhando no espelho. Nós já vimos 2 heresias pesadas. Vamos para a terceira. Eles devem levar seus ouvintes, por assim dizer, ao pé do Sinai, para ouvir as palavras faladas por Deus em meio a cenas de terrível grandeza. Estas palavras são tão imutáveis e eternas quanto o trono de Jeová. Então, o contexto aqui dessa heresia é que Ellen White prega e tenta criar algum tipo de proposta evangelística de que nós devemos levar as pessoas para o pé do Sinai. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu no século XIX, muito tempo depois de que Jesus morreu, muito tempo depois de que todos os apóstolos morreram, muito tempo depois de todos os apóstolos dos apóstolos terem morrido, muito tempo depois de todas as pessoas que fundaram a igreja, que estabeleceram a igreja, estarem ali diante com todas as explicações, todas as explorações do Evangelho de Cristo, facilitando ao máximo a compreensão da graça. Mas não, no século XIX, como o Adventismo mesmo se propõe, o Adventismo veio para reformar os reformadores. O Adventismo veio para reformar todos. Tanto é que eles são os remanescentes. Então, quando você ouve Ellen White apresentando essa proposta, dizendo o seguinte, nós devemos levar as pessoas, e ela fala muito bem aqui, devemos fazer esforços para reunir grandes congregações. Grandes congregações. Para quê? Eles devem levar os seus ouvintes, por assim dizer, ao pé do Sinai. Como eu gostaria de que, em vez de ao pé do Sinai, estivesse escrito aos pés da cruz de Cristo. Mas como é que você pode esperar de Ellen White que ela sugerisse, por qualquer razão, sugerisse que as grandes congregações, como ela disse nesse texto, fossem levadas ao pé da cruz, se o pé da cruz, ou se a cruz, como nós lemos aqui agora, não era para cancelar o pecado? Como você que está me assistindo, como você, pastor que me ouve, como você, pessoa que está na igreja adventista, poderia considerar que Ellen White sugeriria a possibilidade de levar grandes congregações aos pés da cruz, se aos pés da cruz não cancela o pecado? Não. Nós temos que levar as congregações ao pé do Monte Sinai. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso? Última heresia. Já para fechar esse vídeo, última parte. Heresia número 4, tá? Número 4. Outra decepção, isso está escrito no Desejado de Todas as Nações, Desejado, página 762, no original em inglês, parágrafo 5. Outra decepção estava agora para ser trazida à tona. Satanás declarou que a misericórdia destruía a justiça, que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Então ela disse que Satanás declarou isso. Satanás, segundo Ellen White, disse que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Se fosse possível, continua Ellen White, que a lei fosse mudada ou anulada, ok? Então Cristo não precisaria ter morrido. Mas abrogar a lei seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o controle de Satanás. Agora, por fim, preste atenção. O que ela já disse em cima já é suficiente para a gente avançar, mas eu quero que você se concentre na parte em azul que está na sua tela. Foi porque a lei era imutável, Ellen White defendendo que os 10 mandamentos são completamente imutáveis. Porque o homem só poderia ser salvo pela obediência a seus preceitos,
que Jesus foi levantado na cruz. Você leu o que você leu, exatamente isso. Foi porque a lei era imutável. Porque o homem só poderia ser salvo pela obediência a seus preceitos que Jesus foi levantado na cruz. Eu não sei, eu gostaria que você que está acompanhando esse vídeo, você que está prestando atenção nessa apresentação, que você preste e ouça o que ela está dizendo novamente sobre a cruz de Cristo. Eu falei que o tema hoje seria focado na questão da expiação, certo? Satanás declarou que a lei foi anulada, que a morte de Cristo anulou a lei do Pai. Ela diz que Satanás disse isso. Satanás. Mas por fim ela fala, foi porque a lei era imutável. Porque ela continua dizendo que a lei é imutável. Porque o homem só poderia ser salvo pela obediência a seus preceitos. Preceitos do quê, gente? Preceitos da lei. Que Jesus foi levantado na cruz. Mas peraí. Porque o homem só poderia ser salvo pela obediência a seus preceitos, os preceitos da lei, certo? Vamos voltar aqui para Hebreus? Olha que interessante. Aqui na parte que ela fala sobre o autor de Hebreus fala sobre a lei. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Contudo, verso 3, esses sacrifícios são uma recordação anual dos seus pecados, é aquilo que te lembra. Verso 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Aí Ellen White vem aqui na frente e fala assim, não. O homem só poderia ser salvo pela obediência a seus preceitos da lei. E foi por isso, porque a lei é imutável, continua imutável, que Jesus foi levantado na cruz. Então, a lei, para Ellen White, imutável, certo? Ela é a razão pela qual as pessoas, de fato, eram salvas, através da obediência da lei. Então, Jesus se levanta para confirmar a imutabilidade da lei, para confirmar a salvação pelas obras. Porque o homem só poderia ser salvo pela obediência de seus preceitos. Que Jesus foi levantado na cruz. E aqui ele fala, Satanás declarou que a misericórdia destruía a justiça. Que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Se fosse possível que a lei fosse mudada ou anulada, então Cristo não precisaria ter morrido. Vamos então para a Bíblia? Vamos acompanhar Romanos para a gente terminar esse vídeo. Romanos capítulo 10, coincidência, né? A gente passou por Hebreus 10 e vamos para Romanos 10. O que Romanos? O apóstolo Paulo fala. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, Paulo já abre o capítulo 10 com o desejo no coração. Irmãos, vocês que são os judaizantes, vocês, israelitas, estão presos na lei, o meu desejo é que vocês sejam salvos. Tá? Então, o que vocês vão ler a partir de agora está baseado nesse meu desejo, ok? Verso 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Olha que bonito. Posso testemunhar que os adventistas têm zelo por Deus. Apóstolo Paulo, refraseando, né? Parafraseando o apóstolo Paulo. Irmãos, desejo no meu coração e a minha oração a Deus pelos adventistas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que os adventistas têm zelo por Deus, né? Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então, o Paulo ele já chuta o balde, né? Falou assim, olha, deixa eu ensinar para vocês, porque vocês não têm conhecimento, né? Falando com os israelitas, hein? Falando com aqueles que entendiam das 613 leis. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, por quê a sua própria? Porque eu consigo. Eu faço parte da igreja que guarda todos os mandamentos. Eu, adventista, eu sou o remanescente. Eu guardo todos os mandamentos. Então, o que o Paulo está falando no verso 3? Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, a justiça que vem através de Cristo, certo? E procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que o crê. Volto no texto de Ellen White. Satanás declarou que a misericórdia destruía a justiça, que a morte de Cristo anulava a lei do Pai.
Satanás declarou, novamente, eu preciso repetir, desculpa ser repetitivo. Desejar todas as nações original, página 762. Satanás declarou o quê? Que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. O que Paulo falou? Porque o fim da lei é Cristo. Verso 4. Para a justificação de todo aquele que crê, aquele que acredita, aquele que tem fé. Tecnicamente, Paulo deveria ter dito para a justificação de todo aquele que guarda o sábado, para a justificação de todo aquele que não comete pecados e quebra a lei, para a justificação de todo aquele... Olha só o que ele está falando, aquele que crê. Vamos falar um pouco mais sobre pecados daqui a pouco. Moisés descreve, Paulo fala, né? Moisés descreve desta forma que a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. E aí volta para Tiago, porque o adventista gosta de falar, não, se você pisar em um mandamento, você terá pisado em todos os mandamentos. É isso que Paulo está tentando dizer, e o Tiago falou, e os adventistas deturpam. Tiago falou a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Tiago falou o seguinte, se você quiser viver pela lei, você vai ser julgado por ela. Então não erre nenhum, porque se você errar em um, você pega em todos. Se você escorregar em um pecado, você escorrega em todos os pecados. Você quer falar que você é o remanescente, que guarda todos os mandamentos de Deus? Muito bem, então você vai ser julgado dessa forma. Peca um pecado, escorrega em um deles, que você vai ser julgado por todos. Toda a carga, todos os pecados, todos os mandamentos vai cair em cima da tua cabeça. O que Paulo está falando? Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Última parte. Se você confessar com a sua boca que Jesus, lembre-se, Paulo está falando com os israelitas, com os judeus, com aqueles que ainda não tinham entendido o que Cristo veio fazer, com aqueles que ainda eram judaizantes. Essa mensagem, esse capítulo 10, deveria ser escrito, Romanos capítulo 10, hoje, né? Deveria ser escrito para adventistas do sétimo dia. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Declara isso, né? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que bonito isso. Olha que forte isso. Olha essa palavra. Recebe essa palavra na sua vida. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para o quê? Para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Verso 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. E o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, Rodrigo, mas então agora pronto. Então, já que só basta declarar que Jesus é Deus, que ele ressuscitou entre os mortos, que se eu declarar que ele é o Senhor Jesus, estou salvo, então posso agora pintar e bordar. Posso fazer o que eu quiser. Lembre-se que no Adventismo os membros não são ensinados que agora eles precisam viver sob a influência do Espírito Santo, que eles são nova criatura. Nova criatura. E a nova criatura vive sob a influência do Espírito Santo, sob a influência de Cristo Jesus, não sob a influência e a batuta de uma lei. Ah, então, quais são os mandamentos? Bom, no Novo Testamento existem mais de 1000 mandamentos. Eu vou deixar aqui na descrição para você a lista de todos os mandamentos de Jesus Cristo. Todos os mandamentos de Jesus Cristo do Novo Testamento. São muito mais que 10, são muito mais que 613. Os mandamentos de Jesus Cristo, mandamentos para a igreja cristã, ultrapassam. E a responsabilidade que você tem agora, a partir do momento que, como o apóstolo Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê, a sua responsabilidade agora é, como cristão, como uma nova criatura, expandir as fronteiras. Você não está preso agora dentro de uma caixa com 10 regras, e por conta dessas 10 regras agora, porque você acha que você guarda as 10 regras, que você consegue cumprir a lei nessas 10 regras, que agora você está garantido. É por isso que o absurdo do decreto dominical é um absurdo em todos
os âmbitos possíveis. Por quê? Porque, infelizmente, ele coloca o adventista numa crença falsa de que na hora de um suposto decreto dominical, ele vai dizer não para a guarda no domingo, ele vai estar selado e salvo. Obras. Ah, não, se eu rejeitar o decreto dominical, agora eu vou estar selado com o selo sabático. Com o selo sabático. Quando, na verdade, nós somos selados com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, que é o selo para a salvação, o selo do Espírito Santo, que é o selo para a salvação, ele transforma o seu coração. Então, é por isso que o apóstolo fala, não julguem vocês pelo que vocês comem, não julguem você pelo dia de sábado, não julguem você pelo aquilo que vocês bebem. Gente, vocês estão agora com um nível de responsabilidade muito maior do que os judeus tinham, porque os judeus tinham 613. Vamos e convenhamos. Depois de um treinamento, de uns 6 meses de treinamento, lá no acampamento, depois na cidade, você consegue andar na linha e obedecer ali alguns desses mandamentos para você ser apresentável diante da sociedade. Então eu me agarro nos 10 mandamentos porque é garantido, porque eu sei que eu consigo lá, quando dá o pôr do sol de sexta-feira, eu sei, não, já desliguei minha televisão, não estou trabalhando, minha comida está pronta, estou preparado para o sábado, vamos embora, cumprir a lei. Chegou no pôr do sol do sábado à tarde, beleza, deu o pôr do sol, deixa eu ver, o sol desceu, beleza, agora já é domingo, deixa eu lá no shopping, comer uma pizza com meus amigos, tal, papão, cumpri o sábado, hein? Cumpri o sábado. Estou garantido. Não matei ninguém, não roubei ninguém, menti algumas vezes, mas eu pedi perdão, porque Cristo morreu na cruz. Mas meus pecados são registrados por conta do juiz investigativo. Mas tudo bem, eu peço perdão todo dia antes de dormir, estou garantido, se eu morrer dormindo, então quer dizer que eu estou salvo, porque eu pedi perdão antes. E se o meu nome passar no juízo investigativo, eu vou estar garantido. Tenho que pedir perdão cada hora, para ter certeza. É uma constante. Não, eu não como carne de porco. Não, eu não tomo café. Não, eu não faço isso. Não faço aquilo. Então você sempre está olhando para frente, mas com um chicote atrás, uma batuta atrás, uma tutela. Tá ali, ó, pá, batendo em você, te lembrando do que o autor de Hebreus falou. Nós mostramos aqui. Para que era aqui? Olha, o autor de Hebreus ele falou de forma clara. Tão clara. Está aqui. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Então, por que Cristo vem para colocar um fim na lei? Porque agora você é uma nova criatura através do selamento do Espírito Santo para a salvação. Por isso que o dia que você guarda não importa mais. Não importa mais. Por isso que agora eu comi bacon agora no hambúrguer. Pronto, agora eu preciso pedir perdão, comi bacon. Eu comi bacon, agora eu preciso perdão. Aí eu comi bacon, esqueci de pedir perdão, aí eu sou atropelado na rua. No dia seguinte. Esqueci de pedir perdão, porque eu comi bacon ontem no hambúrguer. Fui atropelado na hora que eu estava atravessando a rua. Não pedi perdão, pronto, perdi a salvação. Tô morto. Já era, vou ficar ali no lago do fogo do inferno queimando junto com a besta. Na verdade, sendo aniquilado, né? Que é o adventismo. Acredita na aniquilação. Então, você está sob qual aliança adventista? Você vive na aliança da primeira aliança ou vive na segunda aliança? Ou adventista, você vive na terceira aliança, na aliança criada pelo adventismo do sétimo dia. Então, são essas as 4 heresias principais. Romanos, ele cobre tanto a heresia número 3 como a heresia número 4. E volta a dizer, o Renato Stencil, ele está 100% correto na hora que ele apresentou que das duas uma, ou ela foi inspirada por Deus, ou ela foi inspirada pelo diabo, se houver uma discordância com relação a uma exegese feita de forma correta, de forma séria, baseada na palavra de Deus. E aqui está mais uma evidência de que Ellen White foi inspirada pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. E você, adventista do sétimo dia, eu oro para que você, vendo esses textos, vendo essa estrutura e vendo como Ellen White, que é colocada, volto a dizer aqui lá no começo, como que? Contínua e autorizada fonte de verdade, proporcionando conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Roubado de 2 Timóteo, um texto roubado de 2 Timóteo. Eu espero que agora, vendo esses textos, entendendo como Ellen White via Jesus Cristo, e via o que era a expiação de Jesus Cristo, e vendo e entendendo através da palavra de Deus, nós usando somente textos bíblicos aqui, que você seja tocado pelo Espírito Santo,
para que você desperte desse sono que se chama Adventismo Sétimo Dia, com heresias de perdição como essa que foi apresentada. Portanto, essas são simples, 4 simples heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, das quais você deve ficar atento e alerta. O Adventismo do Sétimo Dia é uma religião, não é uma denominação. É uma religião pseudo-cristã que promove um evangelho falso, adora um Jesus falso e tem uma profetisa falsa. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que você e sua família sejam abençoados em nome de Jesus.